Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Meu nome é Cleo, eu sou um designer de identidades visuais e hoje eu queria fazer um vídeo falando sobre diferenciação, mas eu vou falar sobre diferenciação de uma perspectiva que talvez você não esteja acostumado. Eu queria falar sobre diferenciação, mas muito baseado como uma alternativa às tendências, né? Uma alternativa aos estilos. Então, qual que é a minha intenção aqui? É te apresentar um plano prático de como que você, enquanto empreendedor, né, enquanto dono de uma marca, você consegue fugir da monotonia, você consegue fugir desses estilos que cada vez mais tornam as marcas mais parecidas, né? Se você for olhar aí o mercado de forma geral, né, cara, principalmente os mercados que são mais ousados, vamos colocar assim, como por exemplo o mercado da moda, você vai perceber que existe essa tendência de criar estilos que são bem parecidos, né? Praticamente todas as marcas elas têm estilos que são muito próximos uns do outros, né? E muita gente tem ficado incomodado disso, né? Muita gente tem ficado saturada disso tudo, mas uma coisa que eu acho que muita gente não percebe, cara, é uma coisa que o autor desse livro aqui, ó, que é o Makoto Fujimura, nesse livro aqui ele fala um pouco sobre isso. Tem um outro livro dele que chama Cuidado Cultural, que ele fala muito sobre isso também. Ele apresenta um problema que muita gente não consegue identificar. Eu já falei isso num outro vídeo, mas para resumir, ele chama isso de pensamento pragmático. Basicamente, ele fala que a forma como nós pensamos no mundo contemporâneo, ela acaba, ela acaba tornando suscetível, cara, esse tipo de decisão de criar coisas que sejam não minimalista, mas coisas que sejam práticas demais. Por que ele está falando isso? Porque ele vai falar que desde a Revolução Industrial, né, ele apresenta um processo ali no livro dele, ele vai falar que a gente começou a associar sucesso e sucesso humano mesmo, tá, gente? Pessoas bem-sucedidas com a ideia de eficácia. Só que essa ideia de eficácia aqui que a gente fala, cara, a gente está falando exclusivamente de resultados. Então, para a gente é eficiente somente aquilo que gera um resultado, aquilo que tem uma finalidade prática, né? Aquilo que tem uma utilidade prática. Entretanto, cara, a gente, quando pensa dessa forma, você não vai conseguir chegar a lugares muito diferentes do que a gente está agora. Isso é o que acontece, por exemplo, no mercado da moda, por causa desse pensamento pragmático que ele é exclusivamente ou quase exclusivamente baseado em dados. A maneira como essas marcas operam, basicamente, cara, é que elas lançam algumas marcas no mercado, ou uma primeira marca joga esse estilo minimalista, as outras marcas observam não só como o mercado recebe essa marca, mas também como essa marca ela vai se desempenhar financeiramente ou economicamente falando. Porque se você considerar, cara, que no contexto atual a gente tem uma quantidade muito grande de redes sociais, você vai entender, cara, que é muito difícil para uma marca conseguir adaptar tipos diferentes de conteúdo, mantendo a consistência visual dentro de todas essas mídias, considerando que os formatos são muito diferentes. Então, se a pessoa acessa num computador, por exemplo, o layout é uma coisa. Se ela acessa num celular, o layout é outra coisa. Se essa pessoa acessa em um tablet, o layout é outra coisa. Dependendo do tamanho da tela, o layout também muda. Então, nesse sentido, cara, quando a gente pensa assim, ah não, eu preciso construir um design eficiente, a pessoa ela tá pensando em, eu preciso construir um design que seja economicamente rentável. Basicamente é isso que está passando pela cabeça da pessoa. Então, essas marcas, observando os dados, vendo aquilo que é mais economicamente rentável para eles, chegam nessas decisões que são simples, cada vez mais simples, porque ainda que as pessoas reclamem, no fundo, cara, continua sendo economicamente rentável para a empresa. Mas qual que é o problema disso, cara? O problema é que muita gente começou a associar esse problema com o minimalismo, mas o problema não é o minimalismo. O problema é a maneira como essas marcas operam, como eles pensam. Mas o problema maior ainda, cara, é que praticamente todos nós estamos pensando dessa forma. A gente não consegue escapar, a não ser que você esteja atento, desse ciclo vicioso de eficiência. Você pensa assim, ah não, vou tentar fazer um negócio diferente.
Mas aí como que você vai fazer um negócio diferente? Você vai ficar observando o seu concorrente, por exemplo, e tentar fazer uma marca que seja diferente da concorrência. Você vai fazer isso observando os gostos pessoais do seu público-alvo e tentar fazer alguma coisa que o seu público-alvo goste. Só que ainda assim, cara, isso não vai resolver o problema, porque inclusive esses sites de tendência, eles têm muito essa ideia, né, de tentar antecipar o que as pessoas vão gostar, mas isso não funciona, cara, porque o que cansa a gente efetivamente em estilos, como por exemplo, a gente tem se cansado do minimalismo, é justamente pelo fato de que a gente fica saturado dessas coisas. É o excesso do uso desses estilos que é o que cansa a gente, não é o estilo em si. O minimalismo, gente, enquanto estilo, ele tem sim algumas vantagens. E ele apresenta vantagens para os negócios, principalmente pela ideia da simplicidade que torna ele muito fácil de ser replicado. Entretanto, cara, a gente substituir o minimalismo por um estilo alternativo, como por exemplo, muita gente tem oferecido o maximalismo como alternativa, isso também não resolve o problema, cara. Porque vai ser só uma questão de tempo até as marcas entenderem que o público agora gosta de maximalismo e eles começarem a usar esse estilo de uma maneira que vai saturar a gente novamente. Como que a gente sai desse ciclo? Cara, na minha opinião, não tem uma outra forma da gente sair disso, a não ser que as marcas se baseiem cada vez mais na personalidade delas. Eu não estou falando uma personalidade construída, tá, gente? Como muitas vezes acontece, que se você for construir a sua personalidade, você vai acabar caindo para esse mesmo rumo, que você vai começar a avaliar as personalidades de marcas que mais funcionam e você vai tentar replicar isso na sua marca. Mas eu digo na sua personalidade enquanto indivíduo, enquanto pessoa. Então, se você é dono de marca, né? E aqui, gente, eu tô falando principalmente para donos de micronegócios. Aí tem muita gente que fala, mas é muito específico. Cara, 90% do Brasil é sustentado, dos negócios no Brasil são sustentados por micronegócios. Então, a maior parte dos negócios aqui no Brasil são, sim, pequenos e micronegócios. E eu acredito que a maior parte do poder de mudança está justamente nesses pequenos negócios. E como faz isso, cara? Apostando na sua personalidade. Eu quero aqui apresentar um processo prático, talvez existam outras formas, mas eu acredito que essa seja a forma mais rápida de você chegar a uma conclusão. Não quer dizer que você vai chegar a isso em um dia ou em uma semana, talvez demore alguns meses, mas eu acredito que é a melhor forma da gente conseguir sair desse ciclo e você conseguir uma diferenciação genuína, cara, que seja uma diferenciação que ela vai te colocar num patamar que ninguém vai conseguir te copiar e você vai entender o porquê que eu acredito que ela funcione. Como que funciona esse passo a passo, cara? Em primeiro lugar, eu acredito que você tem que começar pelo consumo intencional de conteúdos. De bons conteúdos, tá, gente? Que eu tô falando. E quando eu falo conteúdo, cara, enquanto designer, né, muita gente pode pensar assim, ah, ele tá falando para eu consumir arte, para eu consumir filme, cinema. Cara, não é só isso, tá? Eu tô falando sobre todo tipo de consumo, de todos os tipos de mídias. Também os que incluem linguagem visual, talvez seja até um caminho mais fácil para a maior parte das pessoas, mas eu acredito que todo tipo de mídia ele ajude você a entender um pouco melhor acerca desses estilos. E o que eu quero dizer exatamente com essa ideia de consumo intencional? É que quando você for consumir alguma coisa, cara, seja um filme, seja uma música, seja um livro, que você não faça isso passivamente, igual muita gente faz de, às vezes, sentar ali na frente da televisão enquanto, sei lá, assistir uma série ou Netflix, mas a pessoa faz isso simplesmente para, entre aspas, relaxar, né? Que no final das contas você não relaxa efetivamente. Mas a pessoa ela simplesmente senta ali na frente da televisão ali e a série tá passando, mas a pessoa não tá nem sequer processando o que tá passando ali, né? É simplesmente aquela série tá ali como um pano de fundo, né? Não é esse tipo de consumo que eu tô falando, tá, gente? É você consumir de uma forma que você esteja atento às cores, que você esteja atento às formas, que você esteja atento aos sons, aos detalhes, porque dessa forma você vai acabar, ao longo do tempo, construindo uma espécie de
eu não sei se esse é o termo mais apropriado, tá, gente? Mas é o termo que muita gente usa dentro da universidade de repertório cultural. E isso significa, cara, que quanto mais conteúdos você consumir e conteúdos de preferência que sejam diferentes, tá, gente? Podem ser de épocas diferentes, de personalidades diferentes ou de estilos diferentes, melhor, porque você vai começar a comparar esses estilos e você vai começar a entender o que faz mais sentido para você e o que não faz. Você pode, por exemplo, tentar através da música, cara, fazer esse processo. Talvez você escute, sei lá, música clássica, cara, você pode escutar e comparar assim, pô, deixa eu ouvir aqui a música clássica medieval, como que é. E ou barroco, né, como algumas pessoas preferem chamar. E a música contemporânea, cara, como que ela é? Tempos diferentes, cara, tenta associar isso, por exemplo, quando você fala, sei lá, de leitura. Pô, cara, deixa eu ver aqui como que era a literatura clássica dos gregos e etc. Deixa eu ver aqui como que é a literatura moderna. Perdão, gente. Deixa eu ver, sei lá, cara, como que era a literatura da década de 80, da década de 60. E é interessante que você consuma coisas de tempos diferentes, de personalidades diferentes, enfim, conteúdos diferentes, mas que você faça isso de uma maneira intencional, que você esteja atento enquanto você consome e de preferência, cara, que você documente. Olha, cara, eu gostei disso aqui, eu gostei desse estilo, não gostei desse estilo por causa disso e disso, disso. Talvez você acerte, talvez não. Mas a ideia é que você ganhe uma certa maturidade e que você esteja atento realmente daquilo que te agrada. Você pode fazer isso com filme também. Pegue aí alguns diretores, sei lá, cara, famosos, como por exemplo Kubrick, que tem o Wes Anderson também, e avaliar, pô, cara, esse estilo de cor aqui mais extravagante me agradou. Pô, essa paleta de cor aqui mais minimalista eu achei interessante. Não, esse filme aqui ele é muito abstrato, cara, mas sei lá, essas composições mais abstratas eu acho muito mais bonito. E dessa forma você vai criando esse repertório que não é só visual, cara, é um repertório realmente cultural que você vai conseguindo assimilar melhor o que te agrada e o que não te agrada. E no fim você vai entender por que a gente vai sintetizar isso tudo. Relacionado a isso, cara, e logo depois disso, você vai fazer o que eu gosto de chamar de auditoria pessoal. E o que significa isso, cara? É você avaliar o que você já tem, cara. Avalia as suas roupas, avalia as suas posses, sei lá, televisão, seu computador, seu celular, avalia os móveis da sua casa. Tenta ver, cara, se existe alguma coesão entre essas coisas que você tem e por que você agrada tanto, cara. Tem gente que gosta muito de, sei lá, de madeira, por exemplo, cara, de móveis feitos de madeira, né? Tem gente que prefere de móveis, sei lá, com material sintético, com paleta de cores neutras e coisas desse tipo. Então tenta procurar essa coesão, ainda que você tenha escolhido essas coisas de uma maneira inconsciente, cara, ainda que essas escolhas tenham sido intuitivas, tenta encontrar algum tipo de coesão. Talvez você fale assim, nossa, eu tenho esse móvel aqui que ele chega um estilo mais antigo, mas eu percebo que a paleta de cor dele é semelhante a, sei lá, a cor do meu computador. Por algum motivo essa cor me agrada. Então tenta encontrar esse tipo de relação e também documentar esse tipo de relação. E para algumas pessoas talvez faça sentido fazer isso também em relação ao público, né? Você tentar entender um pouco do seu público, né? O que eles consomem e tal. E ver se faz sentido alguma coisa que você gosta e que o seu público também gosta para você chegar ao meu termo aqui, ó, e você chegar em algo que seja comum entre vocês dois. Mas qual que é o meu objetivo, cara, com todos esses passos aqui? Então, em primeiro lugar, consumo intencional de conteúdo, esteja atento àquilo que você consome, documente essas coisas, tenta realmente chegar a uma conclusão por que aquilo ali te agrada, ainda que enquanto você documenta não faça muito sentido para você, documente mesmo assim, porque no decorrer do tempo é bem provável que você vá ganhando maturidade, você vá desenvolvendo um pensamento mais completo mesmo acerca dessas escolhas suas. E em terceiro lugar, faça essa auditoria pessoal. Então avalie as suas posses, né? Tenta encontrar alguma coesão, alguma relação entre essas coisas
E um passo aí que é opcional, né, é você avaliar aí o seu público, né, tentando encontrar algo em comum entre o seu gosto pessoal e o gosto do seu público. E a ideia de você fazer isso, cara, é você chegar a um estilo que ele não vai poder ser substituído porque ele é seu. E aí talvez você fale assim, nossa, mas você falou só de objeto físico. Você pode incluir também, cara, logotipos e coisas desse tipo, mas as chances de você selecionar coisas, cara, que estejam dentro de alguma dessas tendências é muito grande. Eu não quero me estender nisso, mas o motivo que eu acho que isso pode acontecer é porque quanto mais você consome determinado tipo de coisa, cara, você acaba sendo treinado a passar a gostar daquelas coisas. Existem inclusive estudos que foram feitos com um grupo de arquitetos, que geralmente os arquitetos que estão há muito tempo dentro de uma universidade, eles passam a gostar de edifícios que as pessoas não gostam. E quanto maior o tempo que ele está na universidade, mais distante o gosto de um arquiteto vai ficando do gosto da população que não está dentro da academia, né, ou que não é um arquiteto. Então é natural que quanto mais você seja exposto a determinada coisa, mais você esteja suscetível a gostar daquilo. Então tenta afastar um pouco do design, tenta encarar coisas que sejam para além do design e depois a gente volta disso. Porque talvez você goste muito do estilo minimalista porque você foi muito exposto a ele, mas no fundo você vai entender que o que te agrada realmente é, sei lá, uma estética medieval, por exemplo, é uma estética clássica, parecida com o que era que os gregos executavam, é um estilo parecido com um barroco. E tudo isso, cara, por mais que não seja tendência, você consegue traduzir isso de uma maneira que seja apropriada para o seu negócio. E dessa forma, cara, vai ser simplesmente impossível que você seja substituído, porque isso é uma parada que parte de você. Ninguém vai ter uma personalidade 100% idêntica à sua. E ainda que um potencial concorrente seu tente te copiar, ele não vai conseguir executar aquilo da mesma forma, cara, porque no seu caso, o que você está fazendo é algo genuíno, é algo que parte de você e todas as potenciais variações e como que esse estilo aí vai se desenvolver ao longo do tempo, é uma coisa também que depende exclusivamente de você. Eu acredito que essa seja a melhor forma da gente tentar sair fora desse ciclo, apostar em personalidade e apostar realmente naquilo que é efetivamente seu e apostar menos em tendências. O que eu queria falar no vídeo de hoje é isso, gente, tá? Se você gostou, considere curtir esse vídeo. Talvez você não seja um empreendedor, talvez você não seja um dono de marca, mas você conhece alguém. Então, se você considerar que esse vídeo pode ser útil, considere compartilhar esse vídeo com ele. Eu escrevo também alguns textos, né, para quem prefere consumir os conteúdos em forma de texto. Tem aqui também a minha rede social, Instagram e tudo. E caso você precise de ajuda também para construir uma marca, eu vou deixar aqui os links também para você entrar em contato comigo. E aí a gente pode conversar. Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Espero vocês em um próximo vídeo. Falou!